Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema a legalização da maconha, as nações e o juízo de Deus. Jeremias 12:17 diz a Bíblia: mas se não quiserem ouvir, totalmente arrancarei a tal nação e a farei perecer, diz o Senhor. Meus amados, a palavra de Deus não está sujeita à opinião popular, nem aos padrões sociais degenerados da sociedade. A palavra de Deus não se ajusta ao padrão humano algum, porque ela é o padrão. Um grande número de pessoas pensam que Deus tem uma única dimensão. Pensam que Deus é unidimensional. Que unidimensionalidade é essa? É que Deus é amor ilimitado. Esse pensamento unidirecional de que Deus é amor ilimitado leva as pessoas a pensarem que Deus nos ama tanto, que não punirá ninguém por toda a eternidade. O resultado desse pensamento de que Deus é amor ilimitado, somente amor ilimitado, é que nenhum pecado de nenhuma magnitude é suficiente para enviar alguém ao inferno. Meus amados irmãos e irmãs, Deus é amor ilimitado. O amor de Deus é ilimitado, sim, mas também Deus possui ira ilimitada contra o pecado. Deus possui senso de justiça ilimitado. Deus também possui poder ilimitado para castigar, para punir. Jeremias 13:11 está escrito: castigarei o mundo por causa da sua maldade e os ímpios por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Isaías 13:9 também está escrito: eis que o dia do Senhor vem, dia cruel, com furor e ira ardente. Meus amados, a compaixão de Deus, escutem bem, a compaixão de Deus flui a partir de sua bondade, mas bondade sem justiça não é bondade. Deus não poderia ser justo, ser bom, se não fosse justo, e não poderia ser justo se não fosse bom. Deus lidou com o homem com misericórdia e sempre lidará com o homem com justiça no momento que o homem rejeita a misericórdia de Deus. Em 2 Timóteo 3,14, nós temos um retrato das atitudes das pessoas da atualidade, do mundo atual. Quais são as atitudes? Narrado na Bíblia diz: amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, blasfemos, profanos, incontinentes, cruéis, obstinados, amantes dos deleites. Esse é o quadro narrado em 2 Timóteo 3,14, que é o retrato fiel dos dias atuais. Por esta razão, nós vemos hoje as nações, os governos matando nossas crianças via aborto. Por esta razão, nós vemos hoje as nações, os governos arruinando a educação com um currículo emburrecedor. Por esta razão, nós vemos hoje os governos enchendo as salas de aulas das escolas, das universidades, com professores que fazem apologia à pornografia, à pedofilia,
a legalização da maconha, o homossexualismo, o sexo com animais. É por esta razão que nós temos vendo hoje os governos atacando os valores da família tradicional, promovendo a confusão de gêneros e as perversões sexuais. As nações, os governos promovem as perversões sexuais. Meus amados, Satanás e as suas hordas de demônios, eles agem, eles atuam e estão trabalhando através dos seus agentes humanos. Quais são os agentes humanos específicos que o diabo e seus demônios estão atuando e trabalhando? Através de quem? Através de políticos, de juristas, de professores e atores. Não se iluda. Os cérebros que estão por trás do marxismo cultural são extremamente sagazes e gostam de causar destruição de forma furtiva, de forma disfarçada. Escutem bem uma coisa: quando os líderes de uma nação desprezam e insultam os valores éticos e morais da palavra de Deus, Deus executará suas punições prescritas na sua palavra sobre toda a nação. Quando os mandamentos prescritos por Deus para pecados específicos são ignorados pelos líderes de uma nação, o juízo de Deus chega a essa nação. Provérbios 29:1 diz a Bíblia: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Aqui inclui todos, inclusive os líderes das nações. Aqueles que rejeitam os princípios éticos e morais da palavra de Deus não ficarão impunes. Jeremias 12:17 diz a Bíblia: mas se não quiserem ouvir, totalmente arrancarei a tal nação e a farei perecer, diz o Senhor. A expressão totalmente arrancarei dá a ideia de um jardineiro que arranca uma planta com força para fora, para que as raízes saiam juntas. Lamentavelmente e logicamente, a planta é destruída. É isto que Deus fará com qualquer nação cujos indivíduos e líderes desta nação deliberadamente ignoram os estatutos, os mandamentos e os princípios éticos e morais da palavra de Deus. Agora veja bem uma coisa: Deus somente atua em juízo quando o homem, uma nação, age continuamente em rebelião aos seus mandamentos, aos seus estatutos. E mais, Deus é preciso em seu juízo. Vou repetir: Deus é preciso em seu juízo. Nunca alguém receberá uma punição que não merecia. Os governos querem convencer a sociedade de que o uso da maconha deve ser visto como uma escolha de estilo de vida. Os governos não estão preocupados com o bem-estar e com a saúde da sociedade. Não estão preocupados com a saúde e o bem-estar dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, das nossas crianças. Diversos estudos médicos comprovam
que a maconha, o uso da maconha traz sérias consequências. O uso da maconha altera a estrutura fisiológica das células do cérebro. Trazem problemas neurológicos, como incapacidade de concentração, perda de memória e diminuição da coordenação motora. O uso da maconha traz também problemas psíquicos, como despersonalização, além do risco de desenvolvimento de esquizofrenia. Isto é comprovado cientificamente. Meus amados irmãos e irmãs, os rebeldes, os desobedientes aos princípios éticos e morais de Deus, aqueles que se acham superpoderosos, com superpoderes, com super autoridade, aqueles que se acham supremos, aqueles que tentam reescrever os mandamentos de Deus para acomodá-los à sua própria rebeldia. A Bíblia diz que eles, antes de serem lançados no inferno, de serem lançados no fogo eterno, serão obrigados, forçados a dobrarem os seus joelhos e reconhecerem que Jesus é Salvador, é Senhor e é o Deus Todo-Poderoso. Tragicamente, esse reconhecimento é tarde demais e não produzirá salvação. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Que o Senhor de toda glória abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério. É o meu desejo. Amém.